dia a todos. A gente gostaria primeiro de agradecer a presença de vocês aqui. Nosso último dia de formação para a gente, né? Então está sendo uma experiência bem bacana. Estar aqui com vocês, com esses temas que a gente preparou para vocês. Aqui nessa sala a gente vai falar um pouquinho sobre as necessidades alimentares especiais. Tá? Quem é o primeiro ano de formação que nunca participou de nenhuma formação antes? A Bianca também. Então, a gente vai apresentar aqui para vocês as principais dúvidas que vocês trazem para a gente em relação às restrições alimentares, os relatórios, né? Quando a gente vai fazendo as visitas nas escolas. Então, a gente preparou as principais dúvidas na apresentação. E no final da apresentação, a gente vai ter uma dinâmica. A gente quis deixar tudo bem prático para que vocês possam aproveitar ao máximo na rotina de vocês, tá bom? Então, quando a gente fala de alimentação especial, necessidades alimentares especiais, a gente vai entender que isso é um direito da criança, né? Então, consta na diretriz do PNAE que a criança ela tem direito a receber uma alimentação pela qual ela tem necessidade. Então, se ela precisa de alguma adaptação nessa alimentação, ela tem o direito de receber essa alimentação especial. O que também fala nessa lei de 2014, que torna obrigatório o fornecimento de um cardápio individualizado para a criança que tem alguma necessidade alimentar especial. Como que isso funciona na nossa rotina? Não tem como a gente fazer um cardápio individual para cada criança, né? Imagina, né? Com o tanto de crianças que a gente atende na rede. Então, como a gente faz? A gente tem o nosso cardápio geral e cada vez que essa criança é atendida no NAI, a gente faz as adequações que são necessárias para ela, né? Seja com o envio de alimentos especiais, seja com a lista de alimentos permitidos e proibidos, seja com adequações de textura, de consistência. Então, a gente vai atendendo conforme a necessidade individual de cada criança, adaptando ao cardápio geral que a gente tem. Quem é o aluno com NAI? O aluno com NAI é aquela criança que tem uma intolerância, que tem uma alergia alimentar, que tem uma diabetes, uma dislipidemia, uma obesidade. É aquela criança que passou também por uma cirurgia, por exemplo, de uma retirada de amígdala, e ela precisa de uma alimentação com uma consistência diferente por um tempo. Então, todas essas crianças estão englobadas no atendimento do NAI. E também é aquela criança que tem uma questão religioso-cultural. Então, é a criança que tem vegetarianismo, que ela é vegana, que ela é vegetariana, que ela é de uma religião que tem uma restrição ao consumo de carne suína, por exemplo, né, como os adventistas e muçulmanos. Hoje a gente recebe muitos também imigrantes, né? Então, todos esses critérios estão aqui englobados nesse aluno que é atendido pelo NAI. E quem não é atendido pelo NAI é aquela criança que não tem nenhuma necessidade alimentar especial por conta de doença ou por conta desses motivos que eu falei. É aquela criança que não come porque ela não gosta. Quando a criança não come o alimento porque ela não gosta, a gente não tem como atender ela pelo NAI, porque imagina, né? Se já é desafiador para a gente atender tantas crianças com necessidades alimentares especiais que hoje a gente tem, imagina atender o que cada um gosta e o que cada um não gosta. Tá? A exceção em relação às preferências são as crianças que têm a seletividade alimentar, que geralmente são as crianças com TEA, né? Quando essa criança tem um laudo médico de um profissional da saúde dizendo que ela tem uma seletividade alimentar e isso passa a ser uma condição clínica, aí a gente também tem a obrigação de atender essa criança porque ela tem um respaldo por lei que garante esse atendimento, tá? Mas quando não há esse laudo médico e a criança é só seletiva por questão de gosto, isso não está englobado no atendimento do NAI. A gente colocou aqui o fluxograma que acontece todo passo a passo antes de chegar o relatório para vocês na cozinha. Então, tudo começa quando essa criança é atendida pelo profissional de saúde. Então, o responsável leva a criança ao médico e ele vai avaliar, vai pedir exames, vai fazer um relatório, um laudo, explicando qual necessidade alimentar especial que ela tem. Então, ela tem intolerância à lactose, ela tem alergia ao ovo, ela tem doença celíaca. E aí o responsável leva esse laudo ou os exames médicos que a criança fez para a escola. A escola faz o pedido de atendimento nutricional com a gente lá na Secretaria da Educação. E aí o nutricionista vai ligar para o responsável para fazer o atendimento da criança. Quando a gente liga para o responsável, a gente vai conversar com ele,
vai entender quais restrições a criança já faz, o que ela está adaptada, quais são os alimentos que ela vai receber na escola, no cardápio diferenciado. A gente fala para a empresa responsável o que consta no cardápio escolar, porque muitos pais não fazem ideia do que a gente serve, né? Acha que a gente tem salsicha, linguiça, suco em pozinho, né? Então, eles não têm noção dessa preocupação que a gente tem de servir uma alimentação bem mais natural, com pouco processado, tá? Então, a gente faz todo esse atendimento, a gente também dá algumas orientações de como ele pode ajudar essa criança na alimentação em casa, porque muitas às vezes não têm ideia, estão bem perdidos, né? Às vezes o médico não explica direito, eles têm muitas dúvidas. Então, depois que a gente faz todo esse atendimento com o responsável, a gente relata tudo nesse relatório de atendimento, né? Então, a gente escreve tudo que foi conversado com o responsável no relatório. A estagiária entra em contato com a escola para avisar que a criança foi atendida. Olha, a gente atendeu aqui a Mariazinha, e a gente vai enviar o relatório para vocês ir na escola. E a estagiária também já pergunta para a gestão se já tem alguns alimentos especiais. Ah, você tem aí leite de soja, você tem macarrão de arroz? Já para que essa criança possa receber alimentação especial o quanto antes. A gestão escolar é orientada a imprimir o relatório em 3 vias. Uma via fica no prontuário da criança, outra via o professor recebe, e aí a via chega até vocês na cozinha. A gente sempre pede para que vocês tenham uma pastinha, um lugar bem organizado para guardar esse relatório, né, para não ficar espalhado. Às vezes a gente vai na escola, tem umas folhas soltas, às vezes a gestão também imprime meio bagunçado, e aí fica aquela confusão. Então é importante que todo mundo saiba onde estão os relatórios, todo mundo consiga identificar e ler esses relatórios para fazer a alimentação adequada da criança. A gente colocou aqui alguns pontos de atenção que a gente acha sempre importante estar reforçando com vocês também. E quando a criança tem, o motivo da restrição é por conta de uma doença, então uma condição clínica, é obrigatório que exista um laudo, um relatório, ou pelo menos um exame médico que comprove que essa criança tem aquela necessidade alimentar especial. Porque às vezes a gente vai na escola e vocês contam para a gente que alguém foi avisar que aquela criança tem alergia, então a professora mandou recado, veio um recado do responsável na agenda, mas não existe nada formalizado por um profissional de saúde. Então, no caso de doenças, é obrigatório que esse laudo exista, né? Para a segurança da criança e a nossa também. Tá? Quando é motivo religioso ou vegetarianismo, veganismo, a gente pede que o responsável faça uma carta para o punho formalizando isso. Que aí, nesse caso, não vai ter nenhuma comprovação médica, só a carta do responsável. Tá? E a gente sempre reforça que, enquanto não houver o atendimento do nutricionista do departamento, então, quando aquele fluxo todo não existir, a criança não vai receber o alimento especial. Então, a gente sabe que, às vezes, vem alguém e fala, olha, entrou uma criança intolerante à lactose na turma da professora Jandira, mas essa criança não tem laudo, não foi atendida. Aí, no dia que tem o iogurte no cardápio, as outras crianças que foram atendidas vão receber o iogurte zero lactose. Só para que essa criança ela não vai receber. Então, a gente sempre reforça a importância de que exista esse laudo para que a gente possa atender e enviar os alimentos especiais que aquela criança precisa. A gente orienta também a que vocês não dividam um alimento especial que foi enviado para uma criança que tem atendimento com aquela que não tem. A gente sabe que, às vezes, eles vão na cozinha pedir, e o meu, né? E o meu especial, né? Porque, às vezes, a própria criança sabe que ela tem uma restrição e precisa de um alimento especial. Mas aí, às vezes, aquele relatório está vencido, não foi mais enviado o alimento especial para ela porque não teve o laudo renovado e ela não vai receber. Tá? Então, quando vocês não tiverem formalização do laudo e alguém for avisar para vocês que tem uma criança com restrição, o que vocês vão fazer? Vocês vão retirar aquele alimento alérgeno. Então, avisou que tem intolerância à lactose, vocês não vão dar o leite. Mas aí não vai ter os alimentos substitutos para fornecer para ela. Aí vocês vão fornecer a alimentação comum, tirando o leite. Tá? Então, aqui esse é o nosso relatório de atendimento. Eu acredito que todas as escolas têm uma criança, pelo menos. Tem umas escolas que têm muitas crianças, né? Então, acho que todo mundo já está familiarizado com a carinha do relatório. Mas a gente vai passar pedacinho por pedacinho dele. No modelo desse ano, a gente colocou um campo para a gestão colar a foto da criança. Por que a gente fez isso? Porque a gente gostaria que vocês focassem muito mais no relatório do que nos carômetros. Depois a gente vai falar um pouquinho dos carômetros também, mas a gente colocou a foto no relatório para que
fique mais fácil para vocês identificarem. Né? Nas escolas que tem muitas crianças com NAI, imagina decorar a rotina de cada uma. Né? Não é fácil. E às vezes a criança é mais adoentada, ela falta, então é difícil. Né? Não dá para a gente guardar tudo na cabeça. Então, nas visitas que a gente tem feito nas escolas, a gente tem visto ainda poucos relatórios com foto. Ajudem a cobrar a gestão. Eu preciso desse relatório com foto. Eu preciso ter certeza quem é a criança que tem alergia ao ovo, para não correr o risco de dar o ovo para essa criança alérgica. Tá? Aqui no relatório tem esse campo de data, que é a data que o nutricionista ligou para o responsável para fazer o atendimento. Então, a partir dessa data, a gente conta 1 ano de validade desse relatório. Tá? Então, quando chegar lá na escola, dá uma olhada na pasta, onde vocês guardam o relatório, para ver se não tem relatório que já passou de 1 ano. Se o relatório está vencido e não foi renovado, é aqui a gente volta naquela questão que a criança não vai receber os alimentos especiais. Tá, um relatório vencido, tira da pasta e entrega para a gestão. Olha, está vencido. A gestão tem que entrar em contato com o responsável e falar, e aí? Tá, essa criança está com essa patologia ainda? Se sim, você precisa entregar um laudo atualizado para a gente renovar o atendimento. Se não, vai retirar da pasta e vai seguir a alimentação normal. A gente tem aqui também no relatório os dados, né, pessoais da criança. E nessa parte a gente tem também o nome da escola, o período, a série e o nome do professor. A gente também coloca isso para ajudar vocês a se organizarem, que vocês, né, sabem os horários de refeição que vem pelo professor. Né? Ah, agora vai vir a professora tal. Ah, então eu já sei que da professora tal tem uma criança com intolerância, alergia ao ovo e outra tal. Né? E aí vocês podem ir se organizando dessa forma também. Nesse quadro aqui, ao lado, vai estar constando o motivo que a criança foi atendida. Então, qual é a patologia que ela tem, qual é a necessidade alimentar especial que ela tem. Então, se é TEA, com seletividade, se é vegetarianismo, se é intolerância à lactose. Então, qual é o motivo do atendimento. E se for a questão também de alteração de consistência da alimentação, né? Então, retirou a amígdala e por 3 meses vai precisar receber uma alimentação mais pastosa, mais branda. A gente vai escrever tudo aqui também para facilitar vocês a entenderem aquele relatório. Todas as partes do relatório são importantes, mas a gente sabe que onde vocês mais colocam atenção é na lista de alimentos permitidos e proibidos. Né? Então, quando o nutricionista ligou para o responsável, conversou, explicou, ele vai relatar todos aqui os alimentos que ele elencou com a mãe que a criança vai receber e todos que vão estar proibidos da rotina da criança na escola. Tá? A gente pede que, independente que vocês tenham crianças diferentes com as mesmas patologias, vocês olhem individualmente cada relatório. Porque às vezes o nutricionista atendeu uma criança e achou por bem ter uma conduta um pouco diferente da outra. Ou porque o responsável falou alguma coisa, ou porque ele achou que era importante retirar algum alimento especificamente para aquela criança, tá? Então, mesmo quando for a mesma patologia, olhem direitinho todos os alimentos que o nutricionista colocou na lista de permitidos e proibidos para aquela criança, tá? Às vezes eu atendi uma criança e avaliei de uma forma, a Bianca vai atender outra criança e vai avaliar de outra forma. Como são vários nutricionistas que fazem esse atendimento, às vezes pode ter alguma conduta diferente, apesar que a gente tem o protocolo, tá? Então, olhem sempre tudo individualmente de cada relatório. Aqui nesse campo de observações, a gente coloca alguns recadinhos para vocês para ajudar de lembretes da rotina. Então, da criança alérgica ao ovo, então lembrar de deixar separado uma porçãozinha de carne, de frango, para o dia que tiver ovo no cardápio, servir para ela. Ah, sobrou as bananas? Então guarda uma banana bem madurinha para bater com leite de soja, né? E ver se fica melhor a aceitação. Então, lembrar de ligar para o departamento quando abrir a última lata do leite de arroz. Então, a gente coloca esses recadinhos que podem ajudar vocês aí na rotina, então sempre dá uma olhadinha aqui também. Na segunda parte do relatório, a gente tem os recados para a equipe escolar, para a gestão. A gente coloca alguma informação que a gente reforçou com o responsável. Então, toda vez que a gente atende, a gente fala, mãe, esse atendimento tem validade de 1 ano. Daqui a 1 ano você precisa renovar esse laudo, porque isso também faz com que o responsável leve essa criança periodicamente ao médico, né? Porque, às vezes, principalmente em caso de alergia, às vezes a criança é pequena, ela tem várias alergias. Conforme o sistema imune dela vai amadurecendo, as alergias, às vezes, vão sumindo ou vão diminuindo. Então, é importante que exista esse acompanhamento periódico. Então, a gente sempre orienta que o responsável precisa renovar esse laudo anualmente, tá? E a gente sempre fala, sabe como é difícil, às vezes, marcar uma consulta, às vezes o SUS demora,
Às vezes o convênio também demora, né? Então, olha, uns 2 meses antes de vencer esse prazo, já marca a consulta, porque aí quando vencer o lado, você já está com o outro, para a criança não ficar nenhum tempo descoberta. Aqui tem esse campo também do que o responsável foi autorizado a levar para a escola. A gente incluiu também no relatório desse ano esse campo, porque a gente está vendo que está tendo um aumento bem significativo das crianças com seletividade alimentar, né? Então, você também percebe isso na escola. E aí a gente sabe que tem crianças que têm uma seletividade alimentar muito severa. Às vezes tem crianças de período integral que passavam o tempo todo na escola sem conseguir comer nada, porque não aceitavam nada, já ofereceu, já tentou. Às vezes a mãe foi até na escola para tentar oferecer e a criança não aceita. Então a gente conversa com o responsável nesse último caso e entra em consenso com alguns alimentos que ele vai estar autorizado a levar. A gente sempre pede para o responsável nesse momento ter um bom senso e a gente combina direitinho, porque assim, para não aparecer Coca-Cola, batata frita, Cheetos, porque às vezes a criança é tão seletiva que é isso que ela come em casa. Então, dentro do que a gente consegue de mais parecido com a alimentação escolar, a gente combina alguns alimentos e vai estar descrito aqui, tá? Às vezes também, no caso das crianças autistas, eles têm apego com um pratinho, com um talher, com um copinho, uma mamadeira, aí a gente vai colocar aqui também, tá? A gestão é orientada a receber alimentos de fora da alimentação escolar apenas se estiver descrito aqui e o que estiver descrito aqui, tá? Para que a gente possa ter pelo menos um controle do que está chegando de fora. A gente sempre reforça também com o responsável, quando ele for mandar alimentos perecíveis, para ele mandar numa bolsinha térmica, para ele tentar mandar bem acondicionado, mandar num potinho limpo, porque a gente sabe se às vezes acontecer algum problema, né? A criança passou mal. A primeira coisa que vão falar é assim, comeu na escola, né? Então a gente sempre reforça que o que for de fora, a gente reforça com vocês a segurança do que a gente produz e com ele também do que vai chegar de fora para a cozinha, tá? Isso também é uma parte muito importante do nosso relatório, que são os alimentos especiais que o nutricionista marcou para serem enviados para aquela criança. Então, assim como naquela lista de alimentos permitidos e proibidos, esses alimentos também podem variar. Então, por exemplo, se eu atendi uma criança com diabetes e é uma criança que gosta muito de leite com chocolate, eu vou marcar aqui que eu vou mandar o chocolate light para ela. Mas aí a Bianca atendeu outra criança com diabetes, a criança que ela atendeu liga para a chocolatada, então para ela, a Bianca não achou relevante mandar. Então, olhem para aquela criança, o que o nutricionista assinalou com X, que ela vai receber de especial, tá bom? Alguns alimentos desses especiais são enviados com mais constância, às vezes eles são enviados de grande quantidade. Então, por exemplo, o arroz integral às vezes vai para todo mundo, né? O macarrão integral, o macarrão de arroz, né? Mas outros vão de acordo com o que eles aparecem no cardápio. Então, o pão, o iogurte, os especiais vão conforme todos os outros recebem, né, daquela semana que vai ter no cardápio. Das crianças autistas, às vezes a gente também coloca um envio especial de frutas e legumes. Então, às vezes ele gosta muito de banana, né? Tem aquela criança que só come banana e aí a gente não tem banana a semana inteira, né? Então, a gente pede um envio extra daquela fruta para que aquela criança receba com mais frequência. No final do relatório, tem a assinatura do nutricionista que atendeu a criança. Então, vocês receberem um relatório, uma patologia nova, ou então alguma coisa que o nutricionista colocou ali, eu não entendi, vocês podem ligar na secretaria e pedir para falar, a Thaís atendeu o João, eu não entendi essa conduta dela aqui, eu queria tirar uma dúvida. Podem ligar lá. Se eu não tiver, ou o nutricionista que atendeu não tiver, vocês podem falar com qualquer outro para ajudar vocês também, mas vocês têm esse canal também disponível para tirar dúvidas sempre que precisar. Então, mais alguns pontos de atenção é que, às vezes, quando chega, por exemplo, chegou o iogurte na escola, foi enviado o comum para quem pode e o iogurte zero lactose para as crianças com necessidades alimentares especiais. Aí, vou ligar lá no departamento porque não chegou o iogurte da criança que precisa. Então, antes de vocês ligarem lá, dá uma olhada se o relatório está na validade. Se o relatório tiver vencido, lembrando, aquela criança não vai receber o iogurte especial, tá? E aí vocês olham também naquela parte se foi assinalado para ela receber aquele iogurte. Tá o relatório na validade, tá assinalado, não chegou, liga lá. Pode ter acontecido um atraso na entrega, algum erro, alguma coisa, e aí vocês vão ter aí o retorno sobre isso. Tá?
Diferente daqueles alimentos que são enviados automaticamente, então o pão, o iogurte, o macarrão, eles são enviados, vocês não precisam ligar para pedir. O leite de soja e o leite de arroz, sim. A gente pede que quando vocês abram a última lata desses leites, vocês liguem lá no departamento e peçam para não dar mais. Por quê? Porque estava acumulando muito nos estoques, estava vencendo, estava perdendo, tá? Então, a gente tem esse procedimento de abrir a última lata, ou tá vendo ali que vai durar uns 3 dias o que vocês têm, ligam lá para o departamento e aí vocês vão receber mais 3 latas. Então, a gente está enviando assim de 3 em 3 para não acumular muito e só enviar quando realmente for necessário. O leite do programa Leite em Casa não deve ser usado na cozinha, tá? São leites de controles diferentes. Então, às vezes, se a gestão chega lá para vocês e falar assim, guarda aí o leite de soja que sobrou, que o pai não veio buscar. Vocês falam, o leite do programa não é aqui na cozinha, o leite do programa é lá na secretaria, em outro local. Tá? Quando sobra o leite do programa, a gestão tem que ligar no departamento e pedir o recolhimento. Tá? Então, vocês não misturem com o leite que vocês usam na cozinha e nem guardem lá no estoque, porque é outro controle. Tá? Assim como a gente pede que todo atendimento tenha uma comprovação médica, tenha ali um laudo comprovando aquela necessidade da criança, a alta é a mesma coisa, tá? Então, não dá também para a gente aceitar e falar assim, a mãe avisou que a Joaninha não é mais alérgica a ovo, pode dar ovo para ela. A gente precisa que essa alta venha do médico dizendo, a Joaninha pode consumir ovo, tanto para a segurança da criança como nossa. Tá? Então, a gente também orienta assim, recebeu alta, pede para o médico escrever a alta, liberando a criança de receber os alimentos restritos. O responsável entrega a alta na escola, a escola avisa a gente para tirar aquela criança da lista de alimentos especiais e avisa vocês para retirar o relatório da pasta, tá bom? Aí, se o relatório ainda estiver válido, e vocês tiverem só a comunicação verbal de que aquela criança não é mais alérgica, continue seguindo o relatório, tá? Porque às vezes vem assim, a mãe fala, mas lá na minha casa eu já estou dando. Aí ela, na casa dela, ela faz o que ela quiser, né? Para nossa segurança e depois sabe, foi lá na escola, né? Continue seguindo o relatório enquanto ele estiver na validade. A gente pede atenção com os carômetros, tá? A gente sabe que os carômetros são feitos para ajudar vocês na identificação da criança. Mas às vezes a gente vai na escola, só tem o carômetro, não tem nenhum relatório impresso. Então, tem meia dúzia de relatórios, outros meia dúzia não tem. Tá? Então, a gente viu quantas informações importantes tem no relatório. Imagina resumir isso em uma linha, não tem como. Né? Então, não adianta só ter a foto da criança, escrito intolerância à lactose. E aí, o que é permitido? É proibido. Vocês vão ter que lembrar da cabeça de vocês o que pode dar e o que não pode? Você entra lá no relatório de tudo explicadinho? Né? Então, se vocês não estão recebendo relatórios impressos, cobrem, tá? Porque a gente também está cobrando a gestão da importância de que isso esteja disponível para vocês. Tá? Essa escola tinha um carômetro junto com o relatório junto, beleza. Os dois juntos, perfeito. Então, tinha um carômetro e tinha um relatório aqui atrás. Mas o carômetro, ele nunca vai substituir o relatório, porque não tem como resumir todas aquelas informações em 2, 3 linhas. A gente pede para que vocês fiquem sempre também atentos aos informativos que a gente manda na lista de transmissão do WhatsApp. Né? A gente manda esse stick de olho toda vez que entra um alimento novo no cardápio. Então, quando entrou, acho que foi o último, foi aquele biscoitinho Nutripleno, a gente mandou, olha, esse biscoitinho, essa criança pode receber. Quem tem diabetes não pode. Para que vocês já, quando receberem um alimento, já saibam para quem pode dar e para quem não pode dar, porque se é um alimento novo, ele não vai estar no relatório, né? Então, quem não está na lista de transmissão do WhatsApp, depois entre na lista, no folhetinho que vocês têm no folder dessa colinha tem um QR Code, no final dessa apresentação também vai ter, para que vocês possam sempre receber essas informações, já sempre de imediato. Agora eu vou passar para a Bianca. Bom dia. Bom dia. Eu sou a nutricionista Bianca. E eu vou iniciar com uma dúvida. Peço que levante a mão quem já teve dificuldade com leitura de rótulo de alimento, embalagem de alimento. Às vezes a gente tem dificuldade até começando pelas letrinhas, né? Que são tão pequenas. Mas eu trouxe hoje aqui uma dificuldade que afeta muito, né, as nossas crianças que têm alergia, que é
na leitura das informações sobre alerta de alergênicos, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma indústria. Isso pode acontecer com várias indústrias. Então, aqui a gente tem a Shefa. A Shefa tem lá a sua produção de leite. E o leite é considerado um alimento alérgeno, né? Assim como amendoim, peixe, soja, ovo. Existe uma lista até em uma legislação que determina quais são os alimentos que podem causar alergia, né? Então, o leite está lá na lista, então o Shefa precisa declarar a presença dos alérgenos, né? Ou então a possibilidade de contaminação cruzada. Aqui no caso, como tem leite na formulação, então eles vão declarar lá no rótulo alérgicos, contém leite. Então, quem tem alergia já vai se ligar nesse alerta aqui. Mas vamos supor que nessa mesma fábrica, no dia seguinte, eles acabam produzindo um outro alimento, não tem leite na formulação, é o caso aqui do suco Shefa, né? É basicamente fruta. Mas por ser, às vezes, produzido no mesmo local, ou no mesmo equipamento, ou compartilhado o transporte, o local de armazenamento, pode existir um risco de contaminação. Então, eles acabam declarando aqui, né, a possibilidade, pode conter leite, né? Isso pode acontecer com várias indústrias, tá? Aqui a gente tem a proteína texturizada de soja, da marca Cria Alimentos, que também traz informação que pode conter trigo, ovo e leite. Então, além de conter um derivado de soja, também pode conter trigo, ovo e leite. Então, não pode ser ofertado para quem tem alergia a esse tipo de alimentos, né? Aqui a gente tem o Coloral, da marca RS Alimentos, que pode conter soja e leite. Então, também é proibido para quem tem alergia à soja, para quem tem alergia à proteína do leite de vaca. Essas informações pode conter, é um desafio, né? Então, essas informações de pode conter, gente, afeta principalmente quem tem alergias, né? Então, por exemplo, aqui pode conter leite, mas ele não pode ser ofertado para quem tem alergia à proteína do leite, mas pode ser ofertado para quem tem intolerância à lactose. Da mesma forma que como o Shefa, tem a informação pode conter leite. Então, quem tem a alergia ao leite pode sentir, né, uma sensibilidade ao consumir esse alimento. Mas quem tem a intolerância à lactose pode consumir, sim, esse suquinho, tá? O Coloral ainda é um alimento também pela mesma forma. Pode conter leite, então não pode ser ofertado para quem tem alergia. Mas para quem tem intolerância à lactose, pode ser ofertado. Isso em regras gerais, né? O Coloral ainda é um alimento que gera muita dúvida, porque ele traz uma corzinha para o alimento, né? Então, será que a gente pode ofertar para quem tem alergia a corantes artificiais? Isso é uma dúvida comum. Mas como ele é um tempero natural, ele não é considerado um corante artificial, ele pode sim ser ofertado, tá? Entretanto, vocês podem encontrar em alguns relatórios nutricionais, uma conduta nutricionista retirando esse alimento, né? Colocando ali na lista dos proibidos. Mas por quê? Porque às vezes o nutricionista conversou com o responsável dessa criança e viu que lá em casa a criança já não consome, né? Então tentou adaptar para a escola uma alimentação bem semelhante ao que a criança já consome em casa. Então às vezes pode acabar assim restringindo, dependendo do que a mãe informar para a nutricionista. E a gente sabe do desafio de atender as crianças que têm restrição, principalmente escolas que têm muitas restrições, né? Então, a gente trouxe aqui algumas dicas que podem ajudar vocês lá no dia a dia. Então, vamos supor que eu tenho uma criança que tem alergia ao ovo. Aí eu olhei no cardápio do mês e vi que semana que vem vai ser ofertado ovo para a escola toda. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa carne que eu vou cozinhar hoje, separar uma porção, congelar, e semana que vem eu oferto para essa criança que tem alergia ao ovo. Posso fazer isso? Posso fazer isso. Tá? Vocês podem congelar a porção de carne, de frango, podem congelar frutas para bater com suco, para bater com leite vegetal, que a gente sabe do desafio da aceitação, né? Vocês podem reservar também frutas inteiras, suco 100% frutas, né? Então, sobrou um pouquinho de banana hoje,
vou reservar um pouco para bater amanhã com leite vegetal, reservar a maçã, a pera que sobrou, vocês podem fazer isso, tá? E também separar os utensílios exclusivos, né? A gente sabe que não é todas as escolas que tem um liquidificador só para bater o leite vegetal e um só para bater o leite de vaca, né? Então, todo cuidado é essencial. Então, se vocês puderem dar uma prioridade para bater o leite vegetal primeiro e o leite de vaca depois, né? É uma dica. Outra dica é reforçar, né, a limpeza desse equipamento, para a gente evitar ao máximo uma contaminação, tá? Em alguns casos, crianças mais sensíveis vão precisar que sejam separados os utensílios, então, canequinha, os talheres que ela usa, às vezes isso vai ser necessário, mas vai estar sempre avisado no relatório nutricional, se realmente precisa, tá? Outra coisa que vocês podem fazer para facilitar ao invés de congelar um pouquinho cada dia o macarrão integral da criança que tem diabetes, vocês podem fazer o macarrão, o arroz, né? Fazer uma panela um pouco maior e congelar em pequenas porções, tá? Isso pode facilitar. E aí, sempre que identificarem esses alimentos, pode até colocar o nome da criança, né, que vai receber esse alimento. Lembrem-se de colocar todas as informações essenciais que o produto precisa de identificação. E mesmo que vocês não tenham este modelo, que é até um modelo recente, que está lá disponível no portal da Secretaria, vocês podem usar a etiqueta que vocês já têm mesmo, mas é importante, sim, que tenha todas as informações. Tá bom? Lembrando também que esses alimentos que vocês vão pegar para congelar não são alimentos que já foram expostos, né, ou que ainda estou do fundo da panela. O ideal é que vocês reservem um alimento mais fresco, mais recém-preparado, para ofertar futuramente, né? E no estoque também é legal separar os alimentos, né, as latas, para controlar a validade, para saber quantas latas ainda restam no estoque, para evitar o risco de contaminação cruzada também. Esse ano a gente publicou uma cartilha de orientações para esses casos com restrição alimentar, e eu convido vocês a posteriormente dar uma olhada no folder. A gente tem o QR Code que dá acesso a essa cartilha. É bem interessante, viu, pessoal? Tem umas informações bem legais lá na cartilha. E ela traz essa tabela, né? Essa tabela, eu não vou ler ela inteira com vocês, mas vamos interpretar juntos aqui, só para entender como que ela funciona. Então, ela traz aqui em cima a patologia, né? E aqui ao lado o alimento que é geralmente ofertado no cardápio, né? Então, vamos supor que eu tenho previsto hoje no cardápio, no cafezinho, ofertar leite de vaca com biscoito. E eu tenho uma criança que tem doença celíaca. Então, vamos ver aqui a doença celíaca, né? Ela tem restrição ao glúten. Será que eu posso ofertar o leite para ela? Vamos ver aqui, leite de vaca integral. Tem algum substituto aqui? Não. Então, eu posso ofertar, sim, o leite de vaca para ela. E o biscoito, vou poder ofertar? Vamos ver. Opa, vou ter que substituir esse biscoito comum por um biscoito salgado, o doce, da marca Belfar ou Crack Crack, que são os biscoitos atualmente disponíveis sem glúten, tá? Então, basicamente assim que a gente lê essa tabela, tá? Mas é importante reforçar que às vezes a criança tem mais do que uma patologia. Às vezes o nutricionista vai restringir algum alimento ou vai permitir outro alimento, dependendo do caso. Então, é sempre importante ler o relatório nutricional mesmo, tá? E sabendo desse desafio da aceitação dos leites vegetais, a gente ouviu um pouco as dicas de vocês também, fizemos testes no departamento. E a gente chegou em algumas proporções ideais. Para o leite de soja, a gente viu que 3 colheres de sopa para preparar um copinho ficaria um sabor melhor do que 5 colheres, que é o que indica na lata. A gente fez usando a medida caseira, a colher medidora, né? Mas eu não sei qual que é a colher que vocês têm lá na cozinha, então
basicamente testem a receita, né? Ver a concentração, ofertem para a criança, para ela experimentar, ver se ela aceita, ofertem com frutas variadas, e vocês podem anotar no relatório. O Rafael, que tem alergia a leite, eu ofertei o leite de soja com banana e ele aceitou bem. Então, pode anotar lá, ofertar com banana, ok. Né? Vocês podem ir controlando dessa forma. Ofertar em temperaturas variadas, né? Uma vez gelada, uma vez quente, principalmente esses leites vegetais. E a mesma coisa a gente fez para bebida de arroz. Vocês têm um resuminho dessa receita aí no verso também do folder de vocês, tá? E o que a gente pede é também uma contribuição, se vocês souberem de uma receita que funcionou super bem lá na escola de vocês, que as crianças aceitaram, avisa a gente para a gente replicar isso nas demais escolas, tá? Então, fica aí o convite nessa contribuição. Algumas principais dúvidas que a gente recebe, então, nutricionista, Bianca, eu estou recebendo aqui um pão para o aluno diabético e eu vi que tem açúcar na tabela de validade, tabela nutricional. Mas açúcar para diabéticos, né? Isso não é contraditório? O que acontece? Muitas vezes o açúcar que está no pão, ele é consumido durante a fermentação desse pão. E nem sempre a gente tem o melhor alimento, né, dentro das melhores opções que a gente tem hoje em dia, esse pão integral ainda é o melhor comparado com o pão comum, tá? E as fibras presentes nesse pãozinho integral ajudam a garantir o controle da glicemia, então é sim a melhor opção para os diabéticos. Qual que é a diferença entre os dois sucos de caixinha? Bem, um suco Shefa e um suco de uma outra marca. Basicamente, são as informações de alergênicos que a gente já conversou, né? Então, às vezes, uma criança que tem restrição a amendoim, leite, soja, e no Shefa pode conter esses alérgenos, né? Então, a gente vai ofertar um suquinho para ela. O pão de leite, tem ou não tem leite? E aí, gente, sabe? O pão de leite, se a gente olhar na lista de ingredientes, não tem leite na formulação. Também não tem a frase que pode conter leite. Então, é uma pegadinha. Esse pão de leite é assim chamado pelo fornecedor, né? E é para relembrar, porque lembrar, né? O formatinho do pão de leite de padaria. Mas ele não contém leite, tá? Então, pode ser ofertado para as crianças que têm restrição ao leite. Bianca, eu não recebi o iogurte da criança que tem alergia à proteína do leite de vaca. Eu só recebi o iogurte da criança intolerante à lactose. Que iogurte que eu vou ofertar para ela? A gente não anda iogurte para esse tipo de patologia, tá? Por quê? Porque o iogurte, apesar dele ser zero lactose, né? Por que ele é zero lactose? Porque ele tem o leite na formulação, mas ele tem a enzima lactase, que quebra essa lactose. Ainda assim, ele ainda tem o leite, né? Então, a proteína do leite não é quebrada. Então, quem tem a alergia não pode consumir. Quem tem alergia a corantes também não vai poder consumir esse iogurte, porque ele tem corante. Mas ele é triplo zero, né? Então, ele é zero lactose, zero gordura e zero açúcar. Então, ele pode ser ofertado para quem tem intolerância à lactose, para quem tem diabetes, dislipidemia, obesidade, tá? Bianca, me explica melhor essa questão da intolerância à lactose, da alergia à proteína do leite de vaca. Gente, eu sei que é muito confuso, então peço atenção de vocês. Se vocês não entenderem, vocês me avisem que a gente retoma. Então, vamos lá. Tenho aqui um copo de leite comum, tá? O leite de vaca, ele é rico em algumas vitaminas, minerais. Então, tem lá gorduras aqui representadas pela bolinha amarela. Tem alguns açúcares e o principal deles, a lactose, que é a bolinha rosa. Tem a proteína, né? Proteína, tem várias proteínas. A proteína do leite aqui, a principal, a gente resumiu aqui como PLV, proteína do leite de vaca, tá? E eu tenho a indústria de alimentos, pode adicionar nesse copo de leite
uma enzima que chama enzima lactase, né? Foi o que a gente viu lá no iogurte. O que essa enzima vai fazer? Ela vai quebrar, né, essa lactose, esse açúcar aqui que é representado pela bolinha rosa. E vai gerar um produto sem lactose. Então, aqui vocês podem ver no copo que a lactose, né, já foi quebrada. Quem tem a intolerância à lactose pode consumir esse leite comum aqui? Não. Por quê? Porque tem a lactose aqui, né? E esse leite aqui? Pode, porque a lactose já não, né, já está sendo removida. Porém, as proteínas do leite não são afetadas com essa adição dessa enzima. Então, tem proteína aqui e tem proteína aqui. Então, quem tem alergia à proteína do leite de vaca, pode consumir esse primeiro leite aqui? Não. E esse leite aqui? Também não. Tá? É fundamental que vocês entendam isso para saber qual alimento ofertar em cada caso, certo? E por último, a gente atende, né, no grupo de necessidades alimentares especiais, atende crianças com seletividade alimentar, a grande maioria está associado a crianças que têm autismo, né, transtorno do espectro autista. E a gente sabe que o ambiente escolar é fundamental, né, no acompanhamento dessas crianças, dessa seletividade. A gente já sabe de caso que a criança chega na escola com uma lista bem pequenininha de alimentos que ela aceita, né, mas ao ser exposta a produtos diferentes, né, alimentos diferentes, elas acabam, às vezes, aumentando um pouquinho essa lista. Então, a gente pede para vocês, né, darem sempre uma lida no que está descrito no relatório dela, porque às vezes ela pode ter alguma aversão a determinadas texturas, cores, até o cheiro, né, de alguns alimentos. E pode ser também que o responsável seja liberado a enviar algum alimento específico para ela. E às vezes a gente pode até fazer um envio de um alimento especial, um alimento que ela gosta mais, como a Thaís comentou no caso da banana, né? Então, sempre fiquem atentos a esses casos. E agora a gente vai pôr em prática. A gente tem aqui 5 crianças que precisam de atendimento nutricional. Então, vou explicar mais ou menos como vai funcionar. Tem um relatório nutricional impresso das crianças. Vocês vão dar uma lida com calma. E aqui temos cerca de 10 alimentos. Então, vocês vão pegar esses alimentos que estão aqui e classificar como não posso ofertar para essa criança ou posso ofertar para essa criança, tá? Vou colocar o X no não pode e o OK no que pode. Aí, finalizando aqui, vocês podem se sentar. E aí, quem não conseguiu participar, a gente vai pedir ajuda para corrigir essas classificações. A gente não trouxe todos os alimentos físicos, tem alguns que vocês vão ver que está assim impresso, tá? Eles também estão participando da dinâmica. E leiam sempre os rótulos com atenção, tá? A gente vai estar por aqui também se quiserem tirar alguma dúvida. Então, precisamos de voluntários para vir atender essas 5 crianças que estão precisando se alimentar. Quem pode vir? Vamos, gente. Tudo isso. Sem vergonha, são sentidos, entendeu? Vamos. Cadê, pessoal? Tem 2 aqui comigo. Ó, 2 grupinhos. Aqui e aqui. Ó, o relatório, esse aqui é o... Esse aqui é de epidemia. Esse aqui é alergia a corantes artificiais, queijos, doenças celulares. Tá com alergia pra gente ler. Vocês vão classificar essa aqui, pode comer. Esqueçam desses aqui, alergia a corantes. Então, o que essa criança pode aqui? O iogurte não pode. Aí, esse aqui é...
Cadê a sua fitinha? Não, esse aqui é pra separar. Peraí. Isso aqui também não valendo, né? É, e é bolacha, né? Sem lactose, não sei o que, mas leite. Esse aqui é da Mas esse aqui, ele Aí eu vou assinar lá o que for. Isso, você vai olhar no relatório, vai pegar as bolinhas e colar em cada alimento. Esse aqui é o mesmo, é só a foto do alimento. Esse aqui é era mais bonito, tava ali na... tava ali na turma do mar. O Jaime, esse é o leite, né? Você pode, ó. Então ele já tá falando que não tem glúten no nome, né? E aí, ó, ele tem energia corante. Vamos ver se ele tem o corante. Quem enxerga bem aí? Farinha de arroz, farinha de grão de bico, fécula, polvilho doce, açúcar demerara, azeite de oliva, sal, vinagre de maçã. Espessante, fala corante, então Jaiminho pode comer. Pode, dá um. esse daqui é nosso, né? É. Esse leite também faz parte, né? Faz. Leite. Beleza, né? Leite pode. Não tem nada, né? Não. Esse aqui também é de vocês, tá? Meu Deus. O iogurte. Vamos ver se tem ali na lista de proibido. Não pode porque tem o corante, certo? Só uma pergunta. Esse bolinho que pode agora. Tem o É o açúcar, esse mesmo. Artificiais, eu acho que pode. Isso aí é natural, né? Ele pode, né? Aí, ó, tá vendo que aqui no relatório dele tá até escrito essa aqui, ó. Então, tá escrito aqui o que porque é um corante, ele tem o corante, mas é um tempero. Agora esse tudo não pode, né? E esse aqui é nosso. A seguinte é bom, né? Aqui já foi, ó. Aqui não pode, tá? E aqui, esse aqui? Não pode. Só sobrou o que não pode? Não, então, não, peraí. Então, tá alguma coisa errada aqui. O que tem que fazer aqui? Eu acho que tem. Esse é da É muito miúda, né? Nem falta essa mexer. Ó, esse daqui, vamos ler, não tem glúten, ó. Não tem glúten e não tem corante aqui na lista de ingredientes. Esse não pode. Esse não pode porque tem glúten. E esse aqui? Esse pode. Não pode porque tem glúten. Tem glúten. Lembra que a energia é vocês colocaram? Cara, tá surgindo da onde essa ficha? Ó, o atum, ele tem energia aqui. Ah, fruto do mar. Então, Não pode. e essa almôndega aí? Eu acho que tem corante. Tem corante essa. Tem corante, tem farinha de rosca na lista de ingredientes. Farinha de rosca tem glúten, certo? Então? Não. Pronto, acabou. Podem sentar, meninas. Obrigada. Pra chegar na escola, esqueci. Não, esqueci. Tem que ler todo dia. Tem todo dia. Ó, esse aqui. Colocaram, né? Esse é o não, certo? É. Agora foi tudo. E esse aqui, ó, foi? É, aí vocês vão ver que aqui já foi restrito. Açúcar e chocolate. É, mas aqui, ó, restringiu o açúcar. Aqui a gente vai ver que o açúcar, né? Então, não, certo? Não. Pote, não. Então é isso, igual acabou. Agora podem sentar. Obrigada. Tem uma música também. Aqui também.
surgiu em outros dias, e aí pode ser a dúvida de vocês também. A dúvida de quanto tempo está a validade dos alimentos que são congelados, tá? Segundo a legislação, a validade varia de acordo com a temperatura do freezer. Como a gente pede que o ideal é que o freezer fique a menos 12, a menos 18, são 30 dias, tá? Mas por isso que é importante que vocês mantenham aquele controle da planilha de temperatura para saber se o freezer está na validade. E às vezes a escola tem um freezer que é bom, tem um freezer que é mais ou menos, então vocês deixam naquele freezer melhor que vocês tiverem esses alimentos congelados, tá? Então, a menos 12 a menos 18, 30 dias. Tá bom? A gente recomenda que fiquem nesse período de tempo, né? Que geralmente é a temperatura que oscila o freezer. Às vezes, no começo do dia, ela está até mais gelada do que menos 18, né? Mas às vezes não abre e fecha, isso vai oscilando ao longo do dia. E aí a gente deixa 30 dias. Beleza? Vamos corrigir? Vamos ver aqui como vocês foram aí. Acho que vocês tiraram dentro. Vamos lá. O Cirilo começou na escola, né? A turminha da professora Helena. E ele tem intolerância à lactose. Vamos ver aqui que vocês separaram para o Cirilo consumir. Então, vocês colocaram que o Cirilo não pode consumir o leite semi-desnatado, certo? Independente de ser semi-desnatado ou integral, não tem leite, o Cirilo não pode. Certo? Então, vocês colocaram tanto o semi-desnatado quanto o integral. Colocaram que não pode o molho de estrogonofe, porque ele tem leite na lista de ingredientes, certo? Colocaram que o Cirilo não pode consumir o iogurte tradicional, mas ele pode consumir o zero lactose, certo? Ele não pode consumir o achocolatado, porque o primeiro item da lista de ingredientes é o leite. Mas ele pode consumir o cacau 50%, porque não tem leite na lista de ingredientes. O Cirilo pode comer o biscoitinho mini vegas, porque também não tem leite. Uma pergunta, esse cacau, a criança pode tomar ele sem leite? No caso, aí vou ter que colocar outro leite. Se for o leite vegetal, pode tomar. Se ela, a única criança que vai estar restrita a esse leite, esse cacau aqui, se não me engano, ele não tem. Ele contém derivado de soja. É aquela criança que vai ter restrição ao açúcar, porque ele é cacau 50%, 50% açúcar. Então, as crianças têm restrição ao açúcar, a gente vai restringir. Como ele contém derivados de soja, a criança alérgica à soja vai estar restrito, tá? E a criança tem alergia a cacau, já viram? Tem as crianças, coitadas. Graças a Deus. E tem alergia a açúcar. Então, aí essas, tá? Mas as crianças, pra quem tem criança de creche, aí não vai, né, gente? Esse cacau não vai pra quem tem criança de creche, tá? Então, esse aqui é esse, tá? E o mini pão, aqui estava rasgou aqui um pedacinho, mas é o mini pão com vegetais. Independente, esses nossos pães, conforme a gente falou, pão de leite não tem leite, o mini pão com vegetais também não tem leite. Mas é assim, a gente sempre vai olhar o rótulo, porque hoje esse pão desse fornecedor é assim, né? Depois, se for mudar outro, a gente sempre tem que acompanhar o rótulo. Então, aqui no mini pão com vegetais não tem leite nos ingredientes. Então, acertaram, parabéns. Aí, a Maria Joaquina também entrou na escola, gente. Né? Mas aí a Maria Joaquina tem alergia à proteína do leite de vaca. Vamos ver o que vocês separaram para a Maria Joaquina. O leite de soja, né? Ela vai receber o leite de soja, ela pode consumir. O cacau, a Maria Joaquina também pode consumir, porque aí no caso da alergia, que sempre vai lembrar que vai olhar se tem o leite e a informação do pode conter. Né? No cacau não está escrito que pode conter leite, então ela pode receber. Já o coloral, a Maria Joaquina não vai poder receber porque tem a informação de pode conter leite. E aí o grupo, muito sabiamente, colocou que não pode o iogurte tradicional e nem o zero lactose, porque ela tem alergia à proteína do leite de vaca. E também, muito esperto, colocou que não pode o chefa, porque tem a informação de pode conter leite no ovo, certo? Ela também não pode o achocolatado, porque tem leite. O biscoito Liane, ela pode, né, gente? Porque o biscoito Liane não tem leite, não tem informação de pode conter leite. O biscoito Belfar também, tá? Tá escrito também, não tem leite na lista de ingredientes, não tem informação de pode conter leite. O Belfar ela pode. Falei todos, né? Então, muito bem pro grupo. A gente agradece.
Aqui a gente tem a Valéria. A Valéria está com diabetes tipo 1. Então, para quem tem diabetes, a gente vai evitar, né, os açúcares, né? Ofertar alimentos zero açúcar, né? Ofertar alimentos integrais. Então, vamos ver o que esse grupo colocou aqui. Posso ofertar um biscoitinho doce para a Valéria? Que tem açúcar, né? Posso ofertar o achocolatado, Valéria? Não, que tem açúcar. Posso ofertar o biscoitinho NutriPleno para a Valéria? Aqui diz assim, ó, não contém glúten, sem leite, sem ovo, sem soja. Vamos ver o açúcar. Açúcar demerara, açúcar mascavo na lista de ingredientes. Pode ofertar? Não. Apesar de ele ter, né, essas outras características de sem glúten, sem leite, sem ovo, sem soja, ele tem o açúcar, né? No caso da Valéria, isso que é o relevante para a gente, né? Podemos ofertar o biscoitinho integral para a Valéria? Sim, né? Dá sempre preferência para os integrais. E a rosquinha de coco sem adição de açúcar? Sim. Pode ofertar o iogurte comum para a Valéria? Não, por conta do açúcar. E o iogurte sem adição de açúcar? Sim. Podemos ofertar aqui o achocolatado light para a Valéria? Sim. Esse alimento aqui e esse alimento aqui geralmente gera dúvidas, né? Esse alimento aqui tem maltodextrina, que é o tipo de carboidrato. O efeito que ele tem no organismo, ele ainda é diferente do efeito do açúcar, né? Geralmente esses alimentos light, reduzidos em açúcar ou baixos em açúcar, podem ter adoçante, né? E isso também tem um outro efeito, então a gente vai ofertar, dar preferência para esses ao invés dos biscoitos que tem açúcar, né? Então esse daqui a gente pode ofertar. E esse daqui, o grupo colocou que não, ele é baixo em açúcar. Aqui no relatório da Valéria está dizendo que dos permitidos entra bolinho e biscoito dietético sem açúcar e os proibidos açúcar, biscoito doces e tal. Então o grupo achou melhor não ofertar porque ele é baixo em açúcar, ele não é sem açúcar, né? Dependendo da conduta do nutricionista e dependendo do caso da diabetes da criança, às vezes se a diabetes está muito descompensada, pode sim retirar alimentos, até os que são baixos em açúcar, né? Até alguns determinados alimentos que a gente, em regra geral, oferta, pode acabar retirando, né? Colocando ali na lista de proibidos. Então, sempre fiquem atentos a esses casos. Muito bem, palmas para o grupo. Aqui a gente tem o Jaime com alergia a corantes artificiais, peixes e frutos do mar e doença celíaca. Tem um pouquinho de Jaime. Aí a gente tem... Jaime falou que tá ruim. Então vamos lembrar, ó, é peixe, corante e glúten, né? Porque doença celíaca, a pessoa tem restrição ao glúten. E o glúten está presente em alimentos que são feitos com farinha de trigo, né? Derivados, às vezes, de centeio, cevada, aveia, né? Então, a gente pode ofertar para o Jaime o biscoitinho comum? Não, por quê? Porque ele é feito com farinha de trigo e tem glúten, né? E o integral, pode ofertar para o Jaime? Não, porque é feito com farinha de trigo integral, ainda é farinha, né? Tem glúten. Pode ofertar o iogurte, já? Porque tem o corante, né? Podemos ofertar o milho para pipoca? O grupo viu que não contém glúten, tem informação só de... Pode conter soja. Não tem corante, não tem peixe, então pode ofertar, né? Muito bem. Podemos ofertar o biscoito da marca Belfar, que diz que não contém glúten. E na lista de ingredientes também não tem nenhum corante, não tem informação de peixe, então pode ofertar, né? A gente pode ofertar para o Jaime o atum? Não, porque tem alergia a peixe, né? Pode ofertar a almôndega da marca Condessa? Aqui na lista eles viram que tem corante, caramelo, né? E tem também glúten, então não pode ofertar. O Jaime... Farinha de mosca, né? Farinha de mosca tem glúten.
O Jaime pode comer. Esse daqui já foi. Jaime pode comer o mini vegs, é um snack salgado. Aqui fala que não contém glúten, não tem corante artificial, também não tem peixe. Então, pode, né? O Jaime pode consumir o leite em pó. Esse daqui é do Jaime? É, né? Pode consumir o leite em pó integral? Aqui fala contém leite, derivados de soja, não contém glúten, não tem corante, nem peixe. Sim. Pode consumir o iogurte zero? Por quê? Porque tem corante, certo? Muito bem, vamos pro pessoal. Ah, tem mais dois aqui, ó. Acho que ele deu uma misturada. Acho que deu uma Mas tudo bem. Pão de forma sem glúten, né? Não tem corante, não tem glúten, não tem peixe. Arrasado. E aqui o açafrão, que é um tempero natural, né? Na lista, no relatório não fala nada para excluir esse alimento, pode ofertar sim. Muito bem. Não tem glúten. Já ficou muito feliz. E aqui, por último, a gente tem o Mário com dislipidemia. Então, para o Mário, a gente vai buscar ofertar também os integrais, né? Para regular esse nível de gordura, diminuir, né, os alimentos gordurosos, evitar a oferta desse tipo de alimento. E também alimentos com açúcar. Que é a dislipidemia? Sim. Dislipidemia pode ser ou colesterol alto ou triglicérides elevados. Então, às vezes a gente reuniu como dislipidemia, mas aí às vezes vem, a criança está com alteração do colesterol ou está com alteração do triglicérides. Aí, como a Bianca falou, a gente vai dar uma controlada nos carboidratos e no açúcar e dar preferência para os alimentos ricos em fibra. Isso aqui. Então, para o Jaime, a gente pode ofertar o leite semidesnatado? Sim, porque ele tem um pouquinho menos de gordura, né? A gente vai poder ofertar o cacau 50%? Não, porque ele tem açúcar. A gente pode ofertar o macarrão integral para ele? Sim. Podemos ofertar a rosquinha doce? Não. E a rosquinha sem adição de açúcar? Sim. Podemos ofertar esse achocolatado light? Sim. Então, o Mário vai poder receber o chocolate líquido? Não, né? E o iogurte comum? Não, também. Muito bem, para o grupo. Pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida que a gente não falou? Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? Não? É só aquela que eu falei, né, do quadro, dos alimentos substitutos, sugerir para a gestão fazer um quadro bem grande e colocar perto do carômetro, perto dos relatórios. Os alimentos substitutos, né? Na cartilha que a gente tem, que a Bianca citou que teve esse ano, ela tem um quadro parecido com esse. A gente colocou aqui marcas. Como as marcas podem mudar, talvez seja interessante ela pegar aquele da cartilha, né, que tem assim, biscoito doce sem glúten, né, que ele está de uma forma mais geral. A gente colocou de marca e sabe que a marca ajuda vocês, mas às vezes por conta de uma identificação a marca ajuda. Mas tem naquela cartilha uma tabela igualzinha aquela. É, porque não vamos ver numa escola, a gente não vai ter tempo de pegar a cartilha. Então, Sim, ter isso digitalizado maior, a gente pode mandar eu também tirar uma marca, imprimir grande, pode ficar. A gente só precisa tomar cuidado mesmo, porque às vezes a criança tem mais uma restrição. Sim, mas como foi salientado, é bom olhar sempre o relatório. Mas olhar o relatório, você já vê lá. Aí se for uma restrição só, é só você olhar lá. Gente, só mais alguns recadinhos para falar? Não, só para saber, então, se beleza das dúvidas, tá? No folder do sacolinho de vocês tem aquele papelzinho para sugestões, para dúvidas, qualquer coisa que vocês quiserem complementar também, tá? Quem quiser preferir colocar também pode colocar. E aí tem os recadinhos. Ali é só o QR Code da cartilha, tá? Também está no site da secretaria, tá, gente? Pode entrar lá na parte de publicações e documentos, coloca lá a alimentação escolar, tá? Vem todos os materiais que a alimentação escolar publicou. E aí, da lista de transmissão do WhatsApp, se tiver alguém novo que entrou recente, não está na lista,
ou das conveniadas também, escaneia e manda lá. Se o celular não for ler QR Code, tem um número de telefone, você mandar: oi, eu sou cozinheira da sua escola, mas preciso participar da lista de transmissão, tá? Não é grupo, tá? É só a lista mesmo de transmissão. Só mais alguns recadinhos. Como a Thaís falou, vocês receberam um papelzinho para sugestão, um elogio, críticas construtivas. Então, vocês podem entregar para um dos nutricionistas ou então colocar numa urna que está lá embaixo, no refeitório. A gente vai ter também, ao final, né, vocês vão passar por vários temas hoje. Ao final, vocês podem escanear um QR Code que está aqui no corredor, para poder responder a pesquisa, o questionário, né? O questionário tem perguntas de um pouco de cada tema. E esses questionários, se vocês não conseguirem acessar pelo QR Code, ele também vai ser enviado futuramente, né? Depois que finalizar os treinamentos, vai ser enviado pela lista de transmissão também, tá? E a gente pede para essa plaquinha que vocês receberam, independentemente da cor, vocês devolverem no final do dia para a última turma, tá? Para o último treinamento, devolver para o nutricionista da turma de vocês. Só devolve no último treinamento, porque depois vocês vão se guiando pelo número, para saber quais temas vocês já passaram e qual vocês vão passar, tá? E a Bianca deixou aqui explicadinho, separado por cor. Aí, em relação ao horário de almoço, vai ser só a cor, tá? Então, a cor verde desce para almoçar agora meio-dia. A gente só vai ver se já está liberado lá, que a gente termina um pouquinho antes do meio-dia, tá? E a turma laranja pode ficar aqui ou na outra sala, que vai ter a palestra com o DHE, tá? E aí, depois do almoço ou da palestra, tem o fluxo para vocês seguirem, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada. Obrigada.